Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse sábado, dia 3 de outubro, não setembro, de outubro de 2020, 26ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica de hoje é a vermelha, porque nós vamos estar lembrando dos santos André de Soveral, Ambrósio, Francisco e companheiros. É uma memória, inclusive são santos do tempo do período colonial aqui no Brasil, que sofreram martírio em nome de Jesus, né? E um martírio pesado, inclusive. É preciso que se até busque, né, no Google, a história desses mártires, né, que foram no norte aqui do nosso Brasil, tá? Eu não vou falar muito, porque provavelmente vocês já devem estar vendo na linha do tempo aí do Instagram, Facebook, né? Mas se não está, se você não conhece, procure por eles, é muito interessante. É o seguinte, eu já tinha, de novo, eu tenho que explicar porque o momento oracional eu não vou apagar, o momento oracional do dia de hoje vai estar lá certinho, eu vou fazer o upload daqui a pouco, né? Tô gravando na tarde desse sábado, tá tudo atrasado. E o que aconteceu? O áudio do sábado ficou muito grande, ficou 45 minutos, então eu vou ter que dispensar, porque eu não estou conseguindo fazer edição no meu aplicativo. O meu aplicativo não é pago, é gratuito, então ele é limitado. Então, até 38 minutos eu consigo disparar ele sem problema algum. Passado disso, já me dá problema, né? Então, provavelmente eu vou estar citando algumas coisas lá no momento oracional da data de hoje que não vai estar aqui, porque eu já não lembro mais o que eu gravei, que eu gravei um pouco antecipado, né? Só que eu fui tentar fazer, não deu certo, fazer o upload. Então eu tive que gravar de novo, nem para cortar eu consigo mais, nem para fazer uma edição. Então, por conta disso eu estou gravando novamente, só as leituras, né? E pedir desculpas a vocês. Tá? Até, acho que foi até bom, porque eu falei muita coisa que não tinha nada a ver. E deixar todo mundo preocupado já no fim de semana não tá certo, né? Então vamos direto para a leitura de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Jó 42, versículos de 1 a 3, de 5 a 6 e de 12 a 16. Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conheci o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim da sua vida mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 118, com o refrão: Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sei que os vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Porque mandaste tudo existe até agora, todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sois vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. O evangelho de hoje está em Lucas 10, versículos 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo:
Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. E Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos os obedecem, mas antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e recordamos que essa leitura do Evangelho é uma continuação da leitura do dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, Lucas 10, versículos de 1 a 12, em que Jesus escolhe seus discípulos e manda 72, né? Faz duplas, manda-os em missão, mas antes dá ordens, ele dá orientações e ordenanças, né? Digamos assim, você não fique de casa em casa, você se fixe em uma casa. Se as pessoas não quiserem ouvir a boa nova, vocês tirem a poeira das sandálias. Tipo, dá uma de desprezo mesmo. Vocês não quiseram ouvir a boa nova, nós também não voltamos mais. Pronto, né? Então, Jesus dá umas ordens e nesse sábado nós vemos a conclusão dessa missão. Todos eles voltam felizes, concluídos todas as missões, chegaram a curar pessoas, expulsaram demônios, as pessoas ouviram a boa nova, mas Jesus alerta: não fiqueis alegres por conta disso. Ficais mais felizes, porque o vosso nome estáis escritos nos céus, está lá no coração do Pai. Então, veja bem, isso também é um alerta, né? Então, seguindo a orientação da leitura do dia 1º do Evangelho, tem essa sequência, né, que você também pode continuar fazendo a Lectio Divina, a leitura orante. Apesar de ter tido sucesso, né, mesmo que seja para a glória de Deus, dá uma alegria, né? Mas Jesus alerta: a maior alegria não é isso que vocês têm que sentir, mesmo falando em meu nome, glorificando meu nome, eu sendo, né, seu Deus, nosso Senhor e Salvador. Não é isso. Não é o poder visível que vocês têm que estar alegres, vocês têm que estar felizes, porque o nome de vocês está escrito lá no reino dos céus, está lá na listinha, lá no coração do Pai Eterno. Isso é o mais importante. Isso aqui, na verdade, então, na leitura de hoje, esse trecho do Evangelho, né, de hoje, desse sábado, ele é um princípio eterno. Ele não é uma ordem, ele é um princípio eterno. Ficai felizes, porque vosso nome está escrito nos céus. Isso é o mais importante. Então, a gente faz todo um trabalho, faz uma caminhada. Às vezes acontece, realmente, tem pessoas santas que fazem milagres. Outras pessoas não fazem milagres visíveis, né? Por exemplo, Irmã Dulce dos Pobres não fez uma cura milagrosa para ser santa. Ela fez depois que morreu, né? Aí teve lá as curas miraculosas e tudo, mesma coisa São João Paulo II. São João Paulo II não tocou na pessoa e curou imediatamente, não. Mas a partir dessa vida, dessa caminhada na santidade, de ter propagado a boa nova, de ter sido a presença de Jesus em nosso caminho, de forma visível, clara, tangível, tocável, né? Em obras ou em escritos, como no caso de São João Paulo II, né? Poderia estar falando do Henrique Soares também, ele não tocou nas chagas de ninguém e curou. Só o fato dele estar presente, de estar falando a palavra de Deus, de estar anunciando, sendo um instrumento do Espírito Santo em forma de pomba, porque é o que me parece esses santos, né? Eles não curam efetivamente, eles não curam, não fecham feridas, não acontece isso. O que acontece é que a partir da palavra que eles emitem, que é a palavra de Deus, porque devido à unção
a unção do Espírito Santo presente neles, ou a partir das ações deles, no caso de Santa Dulce dos pobres, Madre Teresa de Calcutá, o fato de acolher os pobres, de não dar as costas para as pessoas que pedem ajuda, ou que estão empobrecidas naquele momento, mas depois deixam daquela vida miserável, né? Mas uma ajudinha delas, né? Quantos testemunhos que não tem de pessoas que foram ajudadas por Santa Dulce? Até pessoas conhecidas, assim, meio que celebridades, que estavam passando por um período paupérrimo, pediram ajuda, e ela fez, parece que teve um caso, agora não lembro quem que é a pessoa, mas diz que a pessoa chegou, olha, eu preciso voltar para o Rio de Janeiro, estava na Bahia, e falaram que a senhora poderia me ajudar. Ela nem julgou, olhou, ouviu, pegou um papel e escreveu: vale uma passagem para o Rio de Janeiro, capital, né, para a cidade do Rio de Janeiro. Entregou para o rapaz. Falou assim, ó, você vai lá na rodoviária, fala com fulano. Aí ele disse que tá, chegou e foi realmente. O que a irmã Dulce escreveu valeu como uma passagem para a pessoa. E ela pôde voltar para casa, que era o Rio de Janeiro, né? Então, isso também é fazer a vontade de Deus, uma espécie de essa intercessão humana, né? Porque nós, quando falamos em intercessão, a gente lembra sempre da intercessão de Nossa Senhora, de alguns santos na nossa vida. Mas às vezes a gente pode interceder por outra humanamente falando. Indicar alguém para o emprego, falar o caminho certo quando alguém nos pede. Ah, eu não sei onde é que eu tô, qual que é essa rua? Eu preciso chegar na rua tal. Não, a senhora chega aqui, vai na esquerda, vira lá, tal, tal, tal. Até para fazer indicação, tipo a mulher do Gurgo lá da rota, tem gente que não sabe fazer, tem gente que até sacaneia, não é verdade? Às vezes a pessoa tá perdida e aí a pessoa de tanta maldade manda ela lá nos cafundó, às vezes correndo risco de vida. Não tem gente assim? Claro que tem. Agora, na hora que você indica o caminho certo para a pessoa, porque a pessoa tá lá, se esfalfando, tá toda suada, tá cansada, está perdida, é só dar a indicação certa, pronto, final. Isso também é fazer a vontade de Deus, é indicar o caminho certo. Ou mesma coisa você que é da igreja e faz um caminho errado, tipo, indica uma coisa errada, como já aconteceu. Ah, porque eu tô aqui na igreja, não sei o quê. Ah, mas você poderia fazer uma meditação lá no Jorei, né? Jorei é um negócio reencarnacionista, de linha japonesa. Eu nunca entrei, eu já ouvi falar o que é e não me interessa. Entendeu? E a pessoa, nossa, tradicionalmente a família está lá na Igreja Católica há tanto tempo e a pessoa indica isso. Eu tive que falar, desculpa, eu conheço, mas eu não participo. Eu tenho que ser fiel à Igreja Católica. Por que a senhora não usa uma água benta? E funciona? Eu tive que ouvir isso. Isso não é fazer o caminho certo em Jesus. Desculpa, tá faltando um pouco de senso, né? Tá faltando, desculpa falar, mas tá faltando liderança forte de testemunho de fé na igreja. Bastante. Tem gente que não tá querendo ser assim, que não tá tendo a responsabilidade de manifestar a fé verdadeira. Isso é grave. É grave, muito grave. Porque para uma senhora de idade, cuja mãe também de idade, sei lá quantas gerações participam daquele território paroquial que é antigo, desde a década de 50. Vem falar que participa de Jorei. Não, gente, eu tenho ouvido cada coisa que, uai, eu fico pensando, nossa, eu saí de um caminho tão errado, pelo menos eu era fiel no meu erro, né? É duro falar isso. Quando eu falo eu era fiel no meu erro, eu não participava mais da igreja católica. Se me convidavam para missa, eu não recebia o Senhor Jesus, porque eu sabia que tinha que fazer a confissão e eu não queria abandonar a minha vida ateia, pagã, idólatra, essa tríade, né? Entendeu? Não queria aceitar Jesus, mas ao mesmo tempo tinha lá os mestres de luz, não sei o que eu ficava fazendo oração. Eu não abria mão deles, eu era fiel até no meu paganismo, pombas. Aí chega na igreja católica, eu tenho que ver essa mistureba. Depois não sabe por que a pessoa é desvairada. Essa senhora, por exemplo, ela chega toda nervosa na igreja. Pô, gente, não tem condições. Né? Isso é o que acontece no meu localzinho, no meu mundinho. Imagina no seu. Né? Fica pegando qualquer oração para rezar, quando vê é oração lá de centro afro-brasileiro.
Sabe, o demônio é tão sujo que ele se utiliza da figura de uma Nossa Senhora, de uma oração da Ave Maria, para depois colocar naquela coisa de corrente. Reze para 10 pessoas, passe para 10. Isso não se vale, isso não pertence à Igreja Católica. Novena pertence à Igreja Católica. Tá? Ah, você depois de conseguir a graça faz um milheiro com mil só pro cara da gráfica ganhar dinheiro. 1000 estampas de Santo Expedito. Isso é corrente. Alguém está ganhando em cima do santo. Ou pervertendo toda a tradição católica. Isso não é... Desculpa, isso não pertence à Igreja Católica. Acorda para a vida. É isso que me irrita. Sabe? Hoje o tom é outro. Isso que me irrita. Católico que vai pondo sujeira para dentro das suas devoções, sem questionar, que eu chamo de católico Cinderela. É aquele que fica preso na redoma lá da abóbora, né? Ou a Rapunzelzinha, que só vê o seu mundinho e acha que tá certo. Não tá certo. Às vezes é necessário fazer questionamentos. Para que vale essa oração? Me explica. Quantas vezes que às vezes eu não vou num local, graças a Deus não são todos, mas eu sempre vou num local aqui e o povo tem uma mania danada, para não falar desgraçada, de ficar fazendo xerox e colocando essas correntes. A secretária fica de cabelo em pé. Ela não aguenta ficar toda hora dando uma fiscalizada no balcãozinho para lá de fora da secretaria, onde está cheio de devocionário, mas sempre tem um espírito sem noção que coloca uns negócios desse. Aí às vezes, de vez em quando eu olho, já tiro, nem falo para ela e desmonto em casa. Rasgo, jogo fora, sabe? Tem que destruir. A pessoa está gastando xerox, gastando dinheiro com esse tipo de impressão à toa. Tem que e às vezes a gente jogando ainda água benta, para o Senhor expulsar esses espíritos do mal aqui, né? Que não seja permitido. É muito ridículo isso. Tá, gente, então é o seguinte, eu não sei o que eu falei no momento oracional, eu sei que eu fiz uma referência de alguma coisa para esse momento da liturgia da palavra, mas é o seguinte, eu tive que descartar o outro áudio, porque deu 45 minutos e não deu certo. Então eu falei muitas coisas que agora não me recordo, tá? Mas de qualquer forma, paciência, né? Eu também tenho que ter prudência no que eu falo, só quando eu vejo já gravei. E às vezes eu esqueço que não dá para fazer edição do áudio, né? Então eu não posso passar muito do tempo, tá bom? Gente, eu me despeço por aqui, desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. A gente vai entrar na 27ª semana do domingo e também do tempo comum, tá? E lembrando que terminou o ano, né, gente? Lembrando que esse mês é Outubro Rosa, o tema desse mês são as missões e os missionários. A Rede de Oração Mundial do Papa pede para estarmos rezando para todos os missionários do planeta, principalmente as mulheres que fazem esse papel de levar Jesus para todo mundo. E também é o mês do Santo Rosário, Santo Terço, rezarmos o Terço Mariano, pelo menos um terço todo dia, em honra a Nossa Senhora. E consagrar nossas vidas e também, né, consagrar os países, né, aqueles países que Nossa Senhora sempre pede, vamos nós colocarmos também, né? Vamos consagrar. Fazer o quê? Se as autoridades religiosas, né, o Papa às vezes não quer consagrar a Rússia de novo, a gente consagra, não tem problema. Porque o reino dos céus pertence aos pequeninos, né? Então você também tem esse poder, o poder de ser um instrumento de Deus bem poderoso, né? Tá bom? Então um abraço a todos, fiquem na proteção da Sagrada Família.